Quando pensamos em Deus, as primeiras palavras que vêm à mente da maioria das pessoas são amor, poder ou justiça. Mas a Bíblia revela que existe um atributo que coroa todos os outros. Existe uma característica de Deus que é repetida em um clamor eterno nos céus: a sua santidade. Mas o que significa, afinal, a santidade de Deus? Hoje, nós vamos fazer uma viagem arqueológica e linguística para destrinchar a história. No Antigo Testamento, a palavra usada para santo é kadosh. No pensamento ocidental, essa palavra significa literalmente cortar, separar ou marcar uma fronteira. A mesma coisa é imaginar uma peça de tecido única, quando ela é cortada e separada para ser usada na coroa de um rei. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus é santo, a primeira coisa que o texto está nos dizendo não é sobre a moralidade de Deus, mas sobre sua transcendência. Deus é separado porque ele é cortado da criação. Ele é totalmente outro. Ele não faz parte de nosso ecossistema. Ele é único, incomparável e está em uma categoria própria de existência. Ao longo da história bíblica, toda vez que o ser humano cruzou a fronteira da santidade sem o devido alinhamento, o resultado foi traumático. Nós vemos esse acontecimento com Uzá, que tentou segurar a Arca da Aliança com as próprias mãos, para que ela não caísse, e caiu morto na hora. Nós vemos isso nos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que trouxeram fogo estranho perante o tabernáculo e foram consumidos pelo fogo que saía da presença de Deus. A santidade de Deus é o seu próprio sistema de defesa e o sistema da preservação do universo. Na verdade, a santidade não é apenas um dos atributos de Deus. Ela é o pano de fundo de todos os seus atributos. O amor de Deus é um amor santo, da mesma forma que sua justiça e seu poder. Quando os povos semíticos antigos queriam dizer que algo era comum, de uso diário, eles usavam a palavra hol, que significa profano ou comum, como a areia que está na praia ou uma bacia de barro. Mas quando era algo cortado e separado desse fluxo comum, isso se tornava kadosh. O primeiro detalhe que quase ninguém percebe é: Deus não se tornou santo. A santidade é a definição da sua própria existência. Ele está além da linha divisória da realidade criada. Diferente de nós, que somos seres contingentes, ou seja, dependemos do tempo, do espaço e da matéria para existir. Mas Deus é o único ser autoexistente. Essa separação absoluta de categorias é o significado primário da santidade. A Bíblia esconde um segredo muito fascinante sobre a palavra santo. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, e no Apocalipse, os seres viventes ao redor do trono clamam: Santo, Santo, Santo. Sempre quando eles queriam enfatizar alguma palavra ou dar ênfase naquela palavra, repetiam ela 3 vezes. Essa escala infinita de pureza será um reflexo na Terra, que vai ditar toda a estrutura social, sanitária e religiosa do povo de Israel no deserto. Se a santidade de Deus é uma realidade tão absoluta e avassaladora, como um povo imperfeito poderia acampar ao redor dela sem ser consumido? Quando lemos o livro de Levítico e as centenas de leis de Moisés sobre o que podia comer, o que podia tocar, ou como lavar as roupas e como tratar as doenças, a nossa mente moderna tende a achar aquilo tudo muito primitivo, obsessivo ou puramente higiênico. Mas há um segredo teológico profundo por trás de cada ordenança. As leis de Moisés eram um sistema de mapeamento da santidade de Deus. Para entender por que Deus escolheu essas leis, precisamos compreender a mentalidade do antigo Oriente Médio. Os povos vizinhos de Israel acreditavam que o mundo espiritual era caótico. Eles achavam que os deuses eram caprichosos, imprevisíveis e que podiam atacar os humanos por puro mau humor. Deus quebra essa mentalidade pagã introduzindo a lei. Ao dar os mandamentos a Moisés, Deus estava dizendo a Israel: eu não sou um Deus caótico.
Minha santidade é governada por uma ordem perfeita. Eu vou dar a vocês o mapa dessa ordem para que vocês saibam exatamente onde estão pisando. No sistema da lei, o mundo foi dividido em 3 categorias estritas: o impuro, o comum e o santo. O grande detalhe que quase ninguém nota é a mecânica do contágio da matéria. No sistema levítico, a impureza era contagiosa. Se o homem ficasse impuro por tocar em um cadáver ou por ter uma infecção na pele e ele sentasse em uma cadeira, a cadeira absorvia aquela impureza. Se outra pessoa tocasse naquela cadeira, ela também se contaminava. A impureza se espalhava pelo toque como um vírus invisível na matéria física. Agora você entende que Deus desenhou as leis dessa maneira para ensinar a Israel uma lição visual e biológica sobre o efeito dominó do pecado. Deus queria que o povo entendesse que a rebelião e a imperfeição humana não são neutras. Elas contaminam o ambiente, corrompem os relacionamentos e degradam o espaço ao redor. O tabernáculo era o ponto de encontro onde Deus, que está além do espaço-tempo, criava um ambiente protegido para tocar nossa realidade física. Não era sobre moralismo, era sobre o amor de Deus, criando um escudo de proteção para que sua santidade pudesse se aproximar sem nos pulverizar. Mas aqui nós precisamos parar e encarar de frente uma verdade honesta. Como apenas rituais de pureza externos poderiam fazer o homem pecador se achegar a Deus? Se a natureza humana já estava corrompida na raiz pelo pecado de Adão, lavar as vestes, tomar banhos rituais ou sacrificar animais físicos jamais teria o poder real de curar a alma ou purificar o espírito de alguém. É obviamente impossível. A própria Bíblia confirma isso mais tarde ao dizer que é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então por que Deus aceitava aquele povo no tabernáculo? Qual era a validade daqueles rituais? A resposta nos faz voltar exatamente ao que descobrimos na nossa série anterior. O Verbo já havia morrido antes da fundação do mundo. Isso significa que o sistema de leis e sacrifícios de Moisés não funcionava por causa do valor dos animais, mas porque aqueles rituais eram uma sombra profética. Cada cordeiro que sangrava no altar do tabernáculo funcionava como um cheque predatado que Israel apresentava a Deus. E por que Deus aceitava aquele cheque? Porque o sangue ainda não havia sido derramado na história, mas a entrega do Filho jamais esteve ausente da eternidade de Deus. Eles estavam sendo sustentados por um adiantamento da cruz. Deus permitia que o povo aproximasse temporariamente porque o resgate definitivo já era um fato consumado na eternidade dele. As leis nunca tiveram o objetivo por si mesmas de tornar pecadores em pessoas perfeitamente justas diante de Deus. E também as leis nunca tiveram como objetivo de tornar Deus santo. Deus sempre foi santo. As leis eram uma linguagem visível da santidade invisível de Deus. Cada lavagem anunciava que a impureza não podia permanecer diante do santo. E é por isso que tudo o que se aproximava da sua presença precisava ser separado, consagrado e tratado como santo. Não porque os objetos possuíssem algum poder, mas porque estavam relacionados àquele que é santo em sua própria essência. Deus não está apenas separado do pecado, ele está separado de toda a criação. Muito antes de surgir matéria, energia, tempo ou espaço, ou qualquer outra criatura já criada, antes de surgirem as leis da física ou os números, galáxias ou qualquer outra criatura, Deus já é santo em sua plenitude. Quando a Bíblia afirma que Deus é santo, ela está revelando que Deus existe de uma maneira que nenhuma criatura jamais existirá. Tudo o que conhecemos compartilha alguma característica com outra coisa. Tudo pode ser classificado. Tudo pertence a uma categoria, mas Deus não.
Deus não pertence a categoria nenhuma. Na verdade, todas as categorias surgiram somente depois que Deus decidiu criar. Até mesmo as leis da lógica que utilizamos para descrever a natureza, as leis físicas, as dimensões do espaço, a sucessão do tempo e toda a estrutura do universo são características da criação. Por isso, Deus não pode ser compreendido como um ser que ocupa algum lugar dentro da realidade. A própria realidade criada é que passou a existir por sua vontade. É justamente aqui que a santidade alcança seu significado mais profundo. Ela não descreve apenas a pureza de Deus, ela descreve sua absoluta singularidade. Deus não é apenas diferente de tudo, ele é diferente do próprio conceito de tudo, porque tudo inclui apenas aquilo que foi criado. Deus jamais fez parte desse conjunto. Ele nunca esteve dentro do universo, nunca esteve dentro do tempo, nunca esteve submetido às leis que ele mesmo estabeleceu para a criação. Sua existência não depende de energia, matéria, espaço, causalidade ou qualquer estrutura conhecida. Ele simplesmente possui o ser em si mesmo. Toda criatura recebe a existência. Somente Deus é existência por si mesmo. É por isso que sua santidade é infinita. Não existe nenhuma distância que possa medir essa separação, porque ela não é espacial. Não existe nenhum tempo que possa medi-la, porque ela não é temporal. Não existe nenhuma escala que possa qualificá-la, porque ela não é matemática. A santidade de Deus é a declaração de que existe apenas um ser cuja existência não depende de absolutamente de nada além dele mesmo. Todo o restante da realidade é contingente. Somente Deus é absoluto. É por isso que os anjos não ficam maravilhados apenas com o seu poder. Eles contemplam aquele que existe em uma categoria que jamais poderá ser compartilhada por qualquer outra criatura. É isso que significa, em seu sentido mais profundo, dizer que Deus é santo. Talvez agora você compreenda porque a santidade é o atributo esquecido. É justamente por isso que a cruz se torna ainda mais extraordinária. O Deus que está infinitamente acima de toda criação decidiu entrar nela, e o Deus que não podia ser contido pelo universo aceitou habitar um corpo humano. O Deus cuja santidade ultrapassa qualquer compreensão permitiu que o seu próprio filho carregasse por si o pecado do mundo para que nós pudéssemos nos aproximar dele. A cruz não diminuiu a santidade de Deus, ela revelou até onde a sua santidade e seu amor poderiam caminhar juntos sem que um anulasse o outro. Talvez depois deste vídeo você nunca mais leia a palavra santo da mesma maneira. E toda vez que ouvir os anjos proclamando santo, 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 você se lembrará de que eles não estão apenas exaltando a pureza de Deus. Eles estão reconhecendo que somente existe em uma categoria que jamais poderá ser compartilhada por qualquer criatura. Se esse vídeo fez você enxergar Deus por uma perspectiva que nunca havia imaginado, deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também desejam conhecer a profundidade das escrituras. Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder os próximos estudos e compartilhe esse vídeo com alguém que ama aprender mais sobre Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.